Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador, trazendo aqui pra vocês a minha opinião, a crítica do filme Army of the Dead, Invasão em Las Vegas. Então já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador para mais vídeos diários, também críticas voltando pro canal e vem com a gente. Invasão em Las Vegas é o filme mais recente da carreira do Zack Snyder, né? O filme original mais recente da carreira dele, voltando ao terror depois do filme Madrugada dos Mortos, 2004, que eu não tenho medo de falar que não, hein? É melhor do que a versão original de 78, com todo respeito ao Romero. Nosso saudoso Romerão, né? A gente tem o Dave Bautista interpretando um mercenário veterano que acabou virando um hamburguero humilde depois de ter sido condecorado por causa de uma missão muito importante ao lado de um grupo também de mercenários. E anos depois ele recebe uma proposta do Hiroyuki Sanada para montar uma equipe e resgatar uma grana escondida num cofre lá em Las Vegas, que passou a ficar isolada por ter sido dominada por zumbis. Um bicho vindo, né? E a primeira coisa que a gente pensa geralmente quando vai assistir um filme novo de zumbis são várias comparações que a gente faz, né? A gente compara com a série The Walking Dead, que atualmente é a maior obra que tem sobre a temática de zumbis. A gente compara também, principalmente, com filmes do Zack Snyder. Isso costuma acontecer muito com diretores que têm uma assinatura muito pessoal, e o Zack Snyder é um deles. Goste você ou não, ele é. E esse filme se preocupa em inovar essa temática de zumbis, principalmente com elementos de estética visual, tanto em efeitos visuais, quanto também por comportamento, né? O comportamento dos zumbis. Inclusive a gente pode falar aqui que o Zack Snyder ele sempre é muito marcado por se destacar em estética nos filmes. Apesar de que Madrugada dos Mortos tinha sim um pouco de identidade própria, ainda que não abusasse tanto dessa estética habitual do Snyder de hoje em dia, mas também ele referenciava muito mais ao filme de 78, como se o próprio Snyder estivesse falando, ó, tô fazendo aqui a minha versão, só que acima de tudo é uma homenagem ao filme de 1978. Isso no caso Madrugada dos Mortos. Por mais é claro que tem as suas diferenças, e são muitas inclusive. Então agora, em Invasão em Las Vegas, a gente encara um Zack Snyder muito menos egocêntrico, onde ele volta a se preocupar exclusivamente com os personagens e a história também. Muito mais do que com as marcas registradas que muita gente se descansada, né? Mas continua assistindo, o que eu acho muito irônico. E quando eu me refiro ao egocentrismo do Zack Snyder, não tô falando isso como uma crítica pessoal e nem como um defeito dele. Porque, por exemplo, meu diretor favorito da vida é o Quentin Tarantino e a gente pode ver muito Tarantino nos filmes dele, não literalmente quando ele aparece, né, porque ele aparece em alguns filmes que ele faz, mas eu tô falando de, por exemplo, uma cena que você bate o olho e fala, isso é muito Tarantino, isso foi muito Zack Snyder. É tipo isso, entendeu? Porque o Snyder tem sim suas peculiaridades também. Mas pra mim esse egocentrismo, né, dos diretores é um fator que depende muito mais do seu gosto pessoal. Mas talvez não nesse filme, né? Não em Invasão em Las Vegas. Por quê? Claro, no início do filme você vai ver o nome do Zack Snyder aparecendo umas 500 vezes. Ele é inclusive até o diretor de fotografia do filme. Acho que ele nunca tinha feito isso antes. É capaz de ele ter sido cameraman também. Mas no decorrer da narrativa é permitido que a história seja contada e guiada pelos personagens centrais. Isso porque são personagens distintos e únicos que se destacam com características fortes, que faz com que se complementam ao longo do enredo. É claro, tem muito mais destaque nos enredos pessoais do personagem do Dave Bautista e da filha dele, que desenvolvem a relação do filme baseado em um acontecimento muito pesado do passado dos dois. Então acaba que eles dois são os únicos personagens de fato que têm o background explorado de forma mais clara. Eu entendo se isso for te incomodar, por exemplo, porque é um filme que tem muitos personagens, né? Basicamente um grupo inteiro. Só que com quase 2 horas e meia de duração de filme, eu quando fui assistir fiquei preocupado de tomar muito tempo apresentando cada um dos personagens de forma didática demais. Até porque esse filme, apesar de contar com uma narrativa bem objetiva, ele é muito menos frenético do que Madrugada dos Mortos, por exemplo. Eu tô comparando mesmo. Isso é até curioso, né? Porque a proposta do enredo de Invasão em Las Vegas é muito mais urgente. Afinal, os personagens têm um tempo muito limitado para fazer extração, porque tem uma ameaça de bomba nuclear chegando lá em Las Vegas. Isso automaticamente injeta uma urgência toda pro filme. E realmente, se você for parar pra pensar, com toda essa duração, né? Quase 2 horas e meia, e ele sendo ainda mais frenético, ele ia ficar exaustivo. Sabe quando você vai ver um filme e sai cansado dele? Seria isso, né? 2 horas e meia de frenético ali. Então, nesse aspecto, o filme soube ser pontual. Um exemplo é uma cena que eu vou destacar aqui, sem spoilers, claro, onde os personagens têm que atravessar um corredor que tá cheio de zumbi hibernando. Sim, os zumbis hibernam nesse filme. Então eles precisam tomar todo o cuidado para não acordar o bicho vindo. E essa cena é muito tensa justamente porque foi dado o tempo e a paciência para elaborar o suspense nela. Por outro lado, em questão de duração, ele poderia ter fechado com 2 horinhas tranquilamente. Não que tenha momentos arrastados, mas algumas subtramas quebram um pouco o ritmo, por mais necessárias que elas sejam. Um exemplo é a subtrama pendente da personagem da Ella Purnell,
que interpreta a filha do Bautista. Ela entra no grupo de mercenários para essa missão por causa de uma missão pessoal, né? Um resgate que ela tem que fazer. E muitas vezes eu nem lembrava que tinha gente perdida lá que ela tinha que resgatar, sabe? E na minha opinião isso ficou explorado de uma forma meio rasa. Mas por que eu disse que é uma subtrama necessária? Porque ela serve de motivação para a filha do Bautista entrar no filme, né? Na missão. Afinal, ela não é uma mercenária nem é especialista em armas, então eles precisavam de ter uma desculpa para ela poder entrar. Mas o que acabou ficando claro é que essa parte da história só foi incluída para explicar essa motivação. Então, se fosse por isso, melhor que criassem ela como uma mercenária mesmo, sem explicar muita coisa, seria melhor. E eu citei aqui sobre os elementos de estética, mas como eu disse, é um filme um pouco mais pé no chão, quanto ao que se espera de um filme do Snyder, né? Principalmente quando a gente lembra de 300, ou então do próprio Snyder Cut da Liga da Justiça, que são duas obras-primas, diga-se de passagem. E geralmente, qualquer material que tenha temática de zumbi dá espaço para explorar muitos gêneros e até subgêneros. Principalmente ótimas mesclagens de terror com drama, além de suspense, aventura e até humor em algumas raras ocasiões. Por mais que esse filme procure ser fora da casinha quanto à abordagem dos clichês do tema, não tem muito como escapar completamente disso. E nem todo clichê é ruim obrigatoriamente, alguns são até indispensáveis. Porque às vezes quando o diretor tenta arriscar demais, sair demais da caixinha, fica uma merda. Então se por um lado o filme estabelece regras e diferentes comportamentos para diferentes tipos de zumbis, que é uma coisa que até vem de jogos recentes, né, como The Last of Us e até o Days Gone, onde as criaturas são separadas por categorias e até por nomes. Nome que eu digo é a nomenclatura da criatura, não é tipo Jorge, sabe? Por outro lado, ele prefere justamente não se arriscar a sair tanto da zona de conforto da temática e se sustenta muito bem com essa exploração unificada dos gêneros que eu citei antes, e todos eles de forma muito moderadas inclusive. Ou seja, o terror está presente, com pouquíssimos sustos repentinos, mais conhecidos como jump scares. Sabem o que é jump scare? Eu também sei. Então, se você se considera uma pessoa tipo Jonatas, que tem medo de ver filme de terror sozinho, esse filme aqui não vai te causar isso não, pode ver sem medo. Não que o horror nele seja falho, ele só é moderado. Até porque hoje em dia o filme de zumbi não costuma dar medo, né? No drama, além do passado explorado do personagem do Dave Bautista com a família, tem os momentos cruciais de personagens que morrem muitas vezes de maneiras imprevisíveis. Isso é dramático também, sempre. Morte é dramática. Menos os Jogos Mortais. Jogos Mortais não tem morte dramática, é só morte engraçada mesmo. Mas o ponto mais fraco desse tópico no filme talvez seja o humor. Eu não me refiro ao humor como o tom do filme, que acerta muito bem, já que um gênero não atravessa o outro, né, interrompendo. Inclusive um complementando o outro e muitas vezes. Mas o humor em algumas tentativas de alívio cômico, mais especificamente no caso desse alemão aí, arrombador de cofre, é visível a intenção do filme dar uma personalidade mais exótica a ele, que é sim um bom ator, só que não funciona muito bem quando ele tenta fazer um humor cínico, sabe? Que é aquela coisa de ser engraçado sem tentar ser engraçado. Ele tá tentando ser engraçado claramente. Mas isso eu só senti com esse personagem, porque a gente sabe que o Dave Bautista tem um time cômico perfeito, por mais que seja muito mais sóbrio e moderado nesse filme, e as tiradas do Omar e Hardwick funcionam 100% do tempo também. É um dos melhores personagens, inclusive. Todo personagem que carrega uma serra elétrica para um apocalipse zumbi é o melhor personagem. É bem possível que anunciem novos filmes desse universo, porque ele abre espaço para continuações e até prequela, se você for prestar atenção em alguns detalhes ali. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, o que incomodou vocês. Bota a opinião de vocês, vocês estão aqui mesmo, que todo mundo lê, todo mundo debate. É sempre bom ter um debate aqui embaixo. Deixa um like, se inscreve no Holandês Voador, porque como eu falei, vamos ter mais críticas aqui. Tem vídeo todos os dias. Segue a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram. E é isso aí, valeu!